Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre Breno Bidon com um contrato renovado e também muito sobre o mercado da bola. Será que Arthur Cabral pode jogar no Corinthians? E Luciana Costa? Vou atualizar vocês aqui sobre essas notícias, combinado? Quero pedir humildemente para você deixar o seu like, tá, fiel? É importante para a plataforma espalhar o nosso vídeo para mais corintianos. E se inscreva em nosso canal também, vem fazer parte desta família. Combinado, fiel? Então vamos ao que interessa, vamos falar de timão. Breno Bidon renovou seu contrato com o Corinthians, ele assinou o contrato hoje, tá? Isso é de grande importância porque o Corinthians protege o jogador que já está sendo aí sediado por clubes da Europa. Então é importante que renove com uma multa alta, porque o Breno Bidon hoje, fiel, vamos dizer assim, ele é a peça hoje mais importante do Corinthians que veio da base, né? Então hoje ele é o recurso financeiro que o Corinthians tem guardado, que mais cedo ou mais tarde ele vai ser vendido, infelizmente. Os clubes do Brasil não conseguem segurar jogadores aí quando a Europa quer buscar um atleta. E a Europa gosta desse perfil de atleta novo, que já foi o Moscardo embora, entre vários jogadores do Corinthians que já saíram novos do timão, tá? Então, fiel, o que acontece hoje? O Augusto Melo já renovou o contrato, ele já tinha um contrato extenso, não tinha por que renovar de imediato. Mas o Augusto Melo já renovou o contrato do Breno Bidon, já pensando já numa futura venda do jogador. Tem clubes da Inglaterra, clubes da Espanha que já estão interessados aí numa possível compra do Breno Bidon. Acredito que ele fica mais esse ano do Corinthians ou no máximo até o meio do ano, tá, fiel? Não vamos aí manter uma expectativa alta com o Breno Bidon aí de 2 a 3 anos no Corinthians, que isso vai ser praticamente impossível, tá? E dependendo de como vai ficar a patrocinadora master do Corinthians, vamos torcer ao máximo aqui para ela conseguir a regularização para atuar no Brasil, porque para o Corinthians a melhor coisa que aconteceu foi a Esporte da Sorte, porque ela faz seus pagamentos em dias, ajuda com o Memphis Depay, então é a nossa melhor patrocinadora, eu acredito que de todos os tempos, porque ela ajudou o Corinthians de muitas formas, diferente da Vaidbet, que o Corinthians aí teve problemas com ela e desvinculou o contrato. Mas a Esporte da Sorte está tentando aí regularizar e poder ficar ativa aí no âmbito nacional para continuar patrocinando o Corinthians e o Corinthians seguir com suas negociações, tá, fiel? Então, o Breno Bidon, se ela não conseguir a regularização, o Breno Bidon, cara, ele vai ter que ser uma peça assim, que o Corinthians vai precisar vender, porque as contas não param, o Corinthians vai precisar pagar suas contas, vai precisar continuar negociando no mercado da bola, então o Breno Bidon é uma peça-chave para o Corinthians aí no meio do ano, acredito eu. Acredito que antes ele não sai, mas no meio do ano ou no final do ano, fiel, é quase certeza que Breno Bidon não deve fazer parte do time do Corinthians. E, fiel, isso é absolutamente normal, tá? A única coisa que o Corinthians precisa aprender é negociar seus jogadores por valores altos. O Corinthians tem a péssima mania, principalmente na época da renovação e transparência, em negociar seus jogadores por preço baixo, né? Vários jogadores de grande talento saíram do Corinthians por preços muito baixos. Então o Corinthians, com Augusto Melo, tem que valorizar seus atletas e principalmente o Breno Bidon, aí saindo por um preço muito alto que possa ajudar o clube. Fiel, é absolutamente normal, porque o clube vive dessas transações financeiras, o clube vive de vendas de atletas e é assim que segue, tá? Então, Breno Bidon já tem interesse do Borussia, já teve interesse também do Nottingham Forest, já teve interesse do West Ham, os mesmos clubes também que estavam interessados aí na compra do Yuri Alberto. Mas contrato renovado, Corinthians protege seus direitos federativos, multa bastante alta, então quem quiser levar o Breno Bidon também vai ter que desembolsar aí uma boa grana financeira. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E, fiel, enquanto o Corinthians não consegue, enquanto a Esporte da Sorte não consegue regularizar aí, pelo menos por enquanto, aí, para atuar em âmbito nacional, o Corinthians está tentando negociar com alguns jogadores por conta, tá? Primeiramente, o Corinthians está tentando um empréstimo do Arthur Cabral e essa notícia, ela é verdadeira, tá, fiel? Realmente o Corinthians quer um empréstimo do jogador, algo que me surpreende muito, porque o Arthur Cabral, cara, ele vai ali jogar na onde? Vamos pensar assim. E se o Corinthians, por exemplo, será que o Corinthians já está pensando numa futura venda do Yuri Alberto? Eu não vejo uma contratação assim de muito sentido, porque o Corinthians precisa de jogadores de ponta rápido, tá? Uma ponta direita, uma ponta esquerda,
para substituir ali, no caso, um Yuri Alberto, que hoje já virou, né, ele já virou ponta direita, ponta esquerda, não é centroavante mais, e também o Memphis não é aquele jogador de alta velocidade, então precisamos de jogadores rápidos ali na ponta, até porque o Corinthians hoje está com poucos atacantes que conseguem suprir a necessidade caso o Yuri Alberto ou o Memphis machuca, ou caso eles precisam ser poupados de alguma partida. Então, Fiel, eu penso assim, o Arthur Cabral não tem essa característica de velocidade, ele não vem de uma temporada muito boa, tá? Então eu não vejo uma contratação muito benéfica para o Corinthians. E detalhe importante, tá? O Corinthians está tentando empréstimos de jogadores e essa é a opção mais difícil de você conseguir trazer um jogador, porque o clube do atleta quer vender o atleta e o Corinthians não possui dinheiro em caixa, tá, Fiel? Que é um grande problema aí do Corinthians, tá? O empréstimo de jogador é de última opção, e principalmente clubes assim, eles gostam de valorizar um empréstimo para times da Europa, não para times do Brasil, até que o Arthur Cabral seria bom uma vinda para o Brasil, até para ele aí tentar voltar ao seu bom futebol de antes, mas a negociação, ela existe, porém, é muito difícil de acontecer que o Corinthians consiga um empréstimo desse jogador. Então as informações que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians tenta sim a negociação com o jogador, mas é muito, muito difícil. Só não vou descartar aqui o jogador hoje e agora para vocês, porque vai que amanhã ou depois aí, futebol é da cada reviravoltas que a gente não espera, né, Fiel? Vai que amanhã ou depois aí o Corinthians vai lá e contrata o jogador. Mas se a gente for analisar os fatos, é muito difícil o Corinthians conseguir a contratação do Arthur Cabral. E por enquanto, Fiel, as informações que eu tenho, já que eu mencionei o Yuri Alberto, o Corinthians não está negociando o Yuri Alberto. O Corinthians pretende ficar mais esse ano com o Yuri Alberto para ele valorizar ainda mais, mas é estranho o Corinthians sim negociar com o Arthur Cabral. Eu até pensei que poderia já o Corinthians pensar numa futura venda do Yuri Alberto. Combinado? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês referente a esse assunto. E o atacante Arthur Cabral, vocês gostam dele? Vocês conhecem o jogador? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E referente, Fiel, ao Luciano Acosta, é outro jogador que o Corinthians tenta um empréstimo. Vocês prestaram atenção que o Corinthians está tentando empréstimo de Arthur Cabral, empréstimo de Luciano Acosta? Isso significa que o Corinthians não possui muito dinheiro em caixa. Ou seja, o Corinthians hoje não tem condições de comprar atletas. Então o Corinthians tenta o empréstimo do jogador para pagar somente o salário que o jogador aí dependendo da negociação. Então esse tipo de negociação que o Corinthians está buscando no mercado hoje é o tipo de negociação mais difícil de se concretizar, principalmente porque estamos falando de jogadores que têm mercado. Jogadores, o Luciano Acosta, por exemplo, lá está arrebentando de jogar bola. Então você tenta um empréstimo, obviamente que o clube vai preferir a venda do atleta para outros clubes, tá, Fiel? Fiel, cortina desceu aqui. Então eles vão tentar a venda para outros clubes. Então o Corinthians, eles vão analisar lá depois se não surgir nenhuma proposta de venda. Então o Corinthians, sem fluxo em caixa, está tentando essas negociações por empréstimo com jogadores que estão badalados, por jogadores que estão aí, vamos dizer assim, principalmente o Luciano Acosta, que é destaque lá do futebol da América, tá, Fiel? Então é difícil acontecer essas contratações. Então mesmo que eu falo para vocês do Arthur Cabral, eu falo também do Luciano Acosta, que é muito difícil o Corinthians conseguir o empréstimo do atleta, tá? Óbvio que existe uma preferência pelo Corinthians, Fiel. Se o Corinthians tivesse dinheiro em caixa, outros clubes não batem de frente com o Corinthians, porque o Corinthians, ele é o maior time do Brasil, ele é a maior torcida do Brasil, é o time que tem a maior vitrine do Brasil, então óbvio que os jogadores preferem vir para o Corinthians do que para outro clube, principalmente porque o Memphis está lá, principalmente porque o Corinthians ainda não desistiu de contratar o Pogba. Então existe sim, e isso gera mídia, isso gera, vamos dizer assim, marketing para o clube, então isso gera visualizações também dos jogadores que estão atuando lá. Então isso é muito bom para uma convocação para a seleção brasileira ou para uma venda futura para um clube da Europa. Então os jogadores, eles dão preferência para o Corinthians. Só que esse método de negociação, que é o método de empréstimo, realmente é muito difícil de acontecer, porque são jogadores que têm mercado e são jogadores que estão bem. Tirando o Arthur Cabral, que não está muito bem, mas ainda tem mercado, já o Luciano Acosta nem se fala, ainda se torna muito mais difícil aí do que o Arthur Cabral. Certo, Fiel? Então quero que vocês comentem sobre isso, porque eu quero saber muito a sua opinião. Antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero falar aqui sobre o Fagner, tá? Ele apresentou lá de chuteira verde, como vocês viram. Desculpa, Fiel.
Muitos acharam que seria uma provocação ao Corinthians, tá? Porque ele estava de chuteira verde aí, vamos dizer assim, né? Que é o pior, a rivalidade do Brasil maior é Corinthians e Palmeiras, e ele deveria ter usado a chuteira verde para provocar o Corinthians. Jogadores como o Fagner, como o Cássio, fiel, são ídolos, por exemplo, ídolos do Corinthians, que poderiam se tornar, poderiam se tornar lendas no Corinthians, tá? Se eles fixassem a cabeça em jogar futebol. O Fagner desistiu de jogar bola. O Fagner fora do peso. O Fagner entrando na maldade nos jogadores para machucar, que a gente sabe disso, é verdade. E desistiu. O Fagner saiu do Corinthians pelo fato de que foi para o banco de reservas, não aceitou ser banco. O Cássio é a mesma coisa, foi para o banco de reserva, ficou irritado e foi para o Cruzeiro. Então, cara, mesmo sendo ídolos, isso são atitudes que são atitudes para mim pífias, porque se a gente analisar, eu não estou querendo aqui comparar, porque o Cássio, cara, antigamente no meu canal eu tinha uma foto do Cássio pregado na bandeira. O tanto que eu gosto do Cássio, o tanto que eu comemorei título com o Cássio. Isso falando de Mundial Brasileiro, Paulista, o Cássio ganhou tudo no Corinthians. Só que ele saiu do Corinthians, o clube que ele tinha história, porque foi para o banco de reservas. E o Carlos Miguel, na época, estava merecendo a titularidade, sim. Então, são atitudes que deixam a gente também magoado com jogadores que já foram ídolos do Corinthians, tá? Então, realmente, eu espero que o Fagner possa ser feliz lá. Essa chuteira verde, para mim, não me influenciou em nada, não me deixou triste em nada, porque para mim o Fagner é ex-jogador de futebol, ele é ex-jogador aqui, vai ser ex-jogador de futebol lá também. O Cássio, eu acho que tinha mais uma gordurinha para queimar aí no gol do Corinthians, era só trabalhar sério, pegar uma forma física melhor e recuperar sua titularidade. Tanto é que o Carlos Miguel depois foi embora, ele poderia voltar para a titularidade aí, jogando bem novamente, preferiu sair. Então são jogadores que para mim desvalorizaram o Corinthians e é isso que eu penso. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Combinado, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!